Boa noite, graça e paz. Hoje nós teremos o penúltimo dos gomos dessa fruta, fruto do Espírito que nós estamos trabalhando nas últimas terças-feiras. O texto, como não poderia deixar de ser, Gálatas capítulo 5, verso 23, onde nós lemos que o fruto do Espírito é todos os anteriores que foram ministrados nas últimas terças-feiras, e mais mansidão, que é o nosso tema de hoje. Mansidão é o que nós vamos ver na palavra de Deus nessa noite, alguns aspectos que nós precisamos aprender e estarmos atentos com relação a essa parte do fruto do Espírito, que é muito importante para a nossa vida individualmente e também a nossa vida coletiva, a nossa vida na igreja, juntamente com os nossos irmãos. Essa palavra mansidão, no grego prautes, seria melhor traduzida como brandura. Brandura é quase que um sinônimo de mansidão. Brandura você conhece, é a atitude, o perfil, o colocar-se de forma branda. Há uma coisa importante e curiosa com relação à mansidão ou brandura, que está exatamente no sentido de que ela não faz parte, não é próprio do ser humano ser manso, não é próprio do ser humano ter brandura. E uma outra coisa interessante também com relação à brandura, à mansidão, é que às vezes pode ser confundido com indiferença ou até com individualismo. Como assim? Toda vez que uma pessoa se retrai, toda vez que uma pessoa deixa de se posicionar, toda vez que alguém se omite, toda vez que alguém se repele ou abdica do seu direito de se posicionar sobre alguma questão, ele pode ser confundido nesse momento como alguém que tem mansidão, que tem brandura, como alguém que não quer se envolver em aspectos difíceis, como alguém que não quer se envolver em assuntos polêmicos, como alguém que não quer emitir uma opinião que vá deixar este ou aquele insatisfeito. Mas na verdade, mansidão ou brandura está exatamente no sentido oposto de se omitir. Você demonstra mansidão exatamente quando você se posiciona. A mansidão tem essa característica de exigir um posicionamento e não uma passividade. Quando agimos, quando marcamos a nossa posição, aí é o momento de mostrar a característica da brandura ou da mansidão. Portanto, aquelas pessoas que ficam em cima do muro, aquelas pessoas que abrem mão de colocar a sua opinião, aquelas pessoas que se omitem, aquelas pessoas que não aparecem, muitas vezes são tidas como pessoas mansas, porque não provocam necessariamente a polêmica, mas isso não é ser manso, isso não é ser brando. A brandura e a mansidão são verificadas exatamente quando nós nos posicionamos e agimos não passivamente, mas proativamente diante de uma situação, de um problema, de uma pessoa, enfim. E aí nós poderíamos perguntar em quais aspectos nós devemos ou podemos demonstrar mansidão. E eu separei 5 aspectos aqui, em 5 textos diferentes da palavra de Deus, onde nós somos exortados a respeito de praticar mansidão.
É óbvio que não são somente 5, se nós vasculharmos a Bíblia e procurarmos outros textos que falam a respeito de mansidão, com certeza vamos nos deparar com tantos outros, mas para o nosso propósito nessa noite, para o tempo que nós temos, acredito que seja importante esses 5 momentos, esses 5 aspectos que a palavra de Deus nos mostra e que nós podemos então demonstrar mansidão. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. E nós vamos ver aqui nesse texto o primeiro tópico, que é mansidão para ensinar. Diz assim a palavra de Deus: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Vou ler novamente: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós precisamos de mansidão para ensinar. Aqueles que resistem à verdade, apenas a instrução com mansidão poderá derrubar o obstáculo, poderá derrubar tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, conforme diz a própria palavra de Deus. Somente a mansidão pode destruir um muro que as pessoas levantam para não terem acesso à verdade. Somente a mansidão é que pode fazer com que toda resistência, toda altivez seja quebrada. Nós sabemos que as pessoas resistem à verdade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter que ver com a verdade, porque a verdade nos confronta, a verdade derruba o nosso egoísmo, a verdade derruba as nossas verdades particulares. Por isso muitas pessoas não querem conhecer a verdade. A verdade está na palavra de Deus, a verdade está naquilo que Jesus nos ensinou, a verdade está naquilo que o Espírito Santo nos ensina. E é por isso que muitas pessoas, infelizmente a maioria delas, tem resistência com relação à verdade. Quando as pessoas conhecem a verdade, elas são colocadas diante de um desafio muito grande, que é de chegar à conclusão, muitas vezes tenebrosa, de que tudo aquilo que elas aprenderam e praticaram durante toda a sua vida, até aquele momento, não era a verdade. Essas semi-verdades ou essas pseudo-verdades precisam ser abandonadas, eliminadas, para darem lugar à verdade verdadeira, se é que nós podemos dizer assim. Então esse texto está ensinando que, pelo fato de haver, na maioria das pessoas, uma resistência com relação à verdade, nós precisamos instruir essas pessoas, ensinar a verdade para elas, com mansidão. Porque essa resistência muitas vezes vem em forma de ataque. Essa resistência vem, na maioria das vezes, com objeções. Essa resistência vem muitas vezes numa atitude de não deixar você falar. Para muitas pessoas não existe o debate, existe apenas a ideia pré-concebida que elas já têm a respeito das coisas, e por isso há essa resistência em relação à verdade. E o que o texto está dizendo é que nós precisamos instruir com mansidão. Por quê? Porque para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Percebam aqui que existe uma outra razão
pela qual as pessoas resistem à verdade, porque chegar ao conhecimento da verdade exige arrependimento, exige quebrantamento, existe uma mudança de postura que as pessoas não estão dispostas a fazer. Então, a primeira coisa que nós aprendemos a respeito da mansidão é que a mansidão deve ser exercida no momento de ensinar. Mansidão para ensinar. E como nós aplicamos mansidão na pedagogia de Deus? É nos aproximarmos das pessoas com humildade, é termos paciência com o tempo que as pessoas vão demorar para entender e aceitar a verdade, é dar tempo para que a pessoa chegue à conclusão de que ela precisa substituir as suas verdades por uma verdade superior, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e o amor de Deus nas suas vidas. E quando nós decidimos trilhar esta caminhada com alguém, para instruir essa pessoa a respeito da verdade da palavra de Deus, se a nossa postura não for de mansidão, nós não conseguiremos alcançar e atingir o objetivo. A palavra de Deus diz que se alguém te obrigar a andar 1 milha, é para nós andarmos com essa pessoa 2. A mansidão, no que diz respeito à instrução, está querendo dizer que nós precisamos colocar à disposição daquele que está sendo instruído, não somente a nossa gama de conhecimento, a nossa experiência, o nosso conhecimento da palavra, mas também uma mansidão que está disposta a andar com essa pessoa, numa jornada que pode levar um tempo maior do que nós imaginamos, e isso exige mansidão. Mansidão também nos leva a uma postura de humildade, porque toda vez que alguém ensina algo a outra pessoa, ele está se colocando, querendo ou não, numa posição hierarquicamente superior. Eu sou aquele que sabe e vou instruir você a respeito de uma coisa que você não sabe. Embora essa seja uma postura inadequada quando ela é colocada conscientemente, na verdade, inconscientemente, essa hierarquia sempre existe. Ora, aquele que sabe está hierarquicamente acima daquele que não sabe. Mas quando nós colocamos mansidão no processo de instruir e ensinar as pessoas a respeito da verdade, da palavra de Deus, essa hierarquia é quebrada. Por quê? Porque este conhecimento que nós possuímos e que vamos passar para essa outra pessoa, não vem de nós, não é fruto das nossas elaborações teológicas ou filosóficas, não é algo que nós conquistamos, isso foi nos dado de presente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que conforme diz a palavra, haveria de nos ensinar todas as coisas. Então quando eu instruo ou ensino alguém a respeito da palavra de Deus, não há nesse momento uma diferença de hierarquia entre o que sabe e o que não sabe, entre o professor e o aluno, estamos no mesmo patamar, porque este conhecimento que estamos passando para alguém, não é nosso, vem de Deus, é obra do Espírito. Por isso mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão é decorrente da humildade. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos de mansidão para ensinar. Mas existe uma outra questão, que é também decorrente dessa, é que nós precisamos de mansidão para aprender. Ora, nós não estaremos sempre na posição daquele que ensina, nós também temos que ter corações ensináveis. Em Tiago capítulo 1, verso 21, nós temos a respeito disso,
Tiago 1:21 diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Domingo aconteceu uma coisa curiosa na classe da escola bíblica dos adultos, é que tinha mais alunos pastores do que não pastores. E isso é muito bom. Por quê? Porque mostra que os pastores dessa igreja não têm qualquer dificuldade de se sentar para aprender quando alguém está ensinando alguma coisa. Nós temos esta humildade, este coração inclinado para aprender. É necessário mansidão para aprender. E esse texto está dizendo que para que haja mansidão no aprender, nós precisamos, em primeiro lugar, rejeitar duas coisas. Primeira delas, rejeitar a imundícia. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que todo o conhecimento que não faz parte do esboço daquele conhecimento que é revelação de Deus para as nossas vidas, pode ser comparado, nessa comparação, com imundícia. Nós encontramos esse paralelo quando o apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito instruída, que sabia muito a respeito de filosofia, de teologia, ele falava várias línguas, ele se comunicava muito bem, ele escrevia muito bem, chegou à conclusão certa vez, que todo o conhecimento que ele tinha reunido ao longo da sua vida, comparado àquele novo conhecimento que é o conhecimento de Cristo, era como se fosse lixo, imundícia. Nós não estamos querendo dizer que o conhecimento secular não serve para nada. Nós não estamos desprezando a formação acadêmica. O que nós estamos dizendo é que qualquer nível de conhecimento, quando for equiparado ao conhecimento e às revelações poderosas de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então neste momento, este segundo conhecimento se torna tão inútil que ele pode ser considerado como algo imundo. A segunda coisa que esse versículo nos mostra, necessário para aprender, é que nós temos que rejeitar também a superfluidade. Tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que está na superfície, tudo aquilo que não nos traz conhecimento a respeito das coisas de Deus. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, que nos liberta, que nos cura, que nos salva e que nos leva à posição de filhos de Deus, então neste momento nós estamos aprendendo alguma coisa relevante. Então, mansidão para aprender, o versículo está dizendo: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Imundícia e superfluidade são obstáculos ao aprendizado. Receber com mansidão a palavra significa deixar que ela nos confronte e nos transforme. O conhecimento secular muitas vezes nos torna arrogantes. O conhecimento secular muitas vezes bloqueia a nossa mente para a possibilidade de buscarmos um outro conhecimento que é maior do que ele. Embora o conhecimento secular nos ajude em muito, se nós não soubermos tratar com ele com mansidão, nós poderemos ficar reféns, escravos desse conhecimento. Por isso, este segundo tópico é tão importante. Nós precisamos ter mansidão para aprender. Nós precisamos nos colocar
diante das verdades inquestionáveis da palavra de Deus, que pode nos fazer sábios para a salvação, conforme diz a palavra, com uma postura de mansidão, segurando o ímpeto do nosso coração, segurando a predisposição da nossa mente secularizada em achar que sabemos alguma coisa, segurando aquele ímpeto que temos diante de nós, de sabermos todas as coisas, porque quando nos submetemos ao Espírito que nos ensina a palavra, com mansidão, então acontece o que está dizendo nesse versículo: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A terceira coisa que nós aprendemos a respeito de mansidão está em Tito capítulo 3, verso 2. Tito capítulo 3, verso 2, que diz: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então percebam que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos de mansidão para ensinar, nós precisamos de mansidão para aprender, e este verso está nos mostrando que nós precisamos de mansidão para conviver. Hoje, mais do que nunca, devido à polarização de ideias e do famigerado politicamente correto, é um desafio mostrar mansidão, mas a mansidão na convivência é uma questão de sobrevivência. O texto está dizendo que nós não devemos infamar ninguém, que nós não podemos ser contenciosos, ou seja, não podemos ser aqueles que geram qualquer tipo de contenda, mas, pelo contrário, o texto diz, nós temos que ser modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O segredo da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite é que nós precisamos de mansidão para conviver. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nos expor facilmente àqueles que se levantam para contestar a palavra de Deus e a verdade revelada no Evangelho. Nós precisamos de mansidão para conviver, para sempre pensar e ver que no mundo as pessoas que estão exigindo algum tipo de conhecimento, mas que não têm o conhecimento da palavra de Deus que pode libertar uma alma, precisam aprender muita coisa. Mas se nós nos colocarmos numa postura de arrogância, se não formos mansos com todos os homens, conforme diz esse texto, nós não vamos aprender a conviver. Conviver hoje, principalmente nos dias de hoje, é um desafio. Conviver é uma experiência de inteligência emocional e espiritual. Conviver é olhar para a palavra de Deus em textos como esse, de Tito capítulo 3, verso 2, e seguir exatamente a cartilha de Deus para as nossas vidas, não sendo contenciosos e nem inflamando discursos que não valem a pena. Então nós precisamos de mansidão para conviver com as pessoas. A quarta coisa que nós aprendemos a respeito de mansidão está em Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão para testemunhar. Então vejam,
nós precisamos de mansidão para ensinar, precisamos de mansidão para aprender, precisamos de mansidão para conviver, mas precisamos de mansidão para testemunhar. Testemunhar, conforme esse versículo está dizendo, é para aquele que trata bem as pessoas. Testemunhar é uma habilidade que o Espírito Santo nos dá, porque isso não é natural do ser humano, onde nós nos posicionamos a respeito da nossa fé, da nossa conduta, da palavra de Deus, mas de uma maneira mansa, com mansidão e com sabedoria, para que as outras pessoas, ao olharem este testemunho, não tenham uma postura de ficar com raiva, uma postura de ódio, uma postura de não querer ficar perto da gente, mas uma postura de querer saber mais a respeito do que fala esse testemunho. Aliás, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que ter um procedimento, um testemunho, um padrão, de maneira que as pessoas desejem saber qual a razão da esperança que há em nós. Isto é mansidão para testemunhar. E é isso que esse texto está dizendo. Ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão é requisito básico para o testemunho. As pessoas estão observando a maneira como nós reagimos às coisas. Mansidão é a chancela da sabedoria. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo, que nós, se não demonstrarmos mansidão no testemunho, nós estamos, na verdade, mostrando falta de sabedoria. Nós precisamos trazer este componente espiritual, que é uma nuance do dom do Espírito Santo para as nossas vidas, na mansidão, para testemunharmos as outras pessoas. Porque dessa forma, elas vão começar a olhar para nós, para a nossa experiência, para o nosso trato com as pessoas, conforme diz esse versículo, de maneira que eles possam ver algo agradável, algo atraente, algo que faz sentido, algo que é espiritualmente agradável. A quinta e última coisa que nós aprendemos sobre mansidão é que nós precisamos de mansidão para exortar. Exortar é um pouco diferente de ensinar. Gálatas capítulo 6, verso 1 é o texto. Gálatas 6:1 vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Percebam a importância e o lugar especial da mansidão no momento de exortar alguém. Ele coloca aqui a seguinte situação: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, essa pessoa precisa ser encaminhada com espírito de mansidão. Muitas pessoas, principalmente os legalistas, eles adoram exortar os outros, mas eles adotam uma postura de exortação que não é bíblica, que não vem de Deus, porque no momento em que eles estão exortando alguém que errou, eles querem se colocar numa posição de superioridade, e não é assim que funciona. O texto está dizendo: se alguém for surpreendido em alguma ofensa, nós que somos espirituais, devemos encaminhar essa pessoa com o espírito de mansidão. Por quê?
o texto complementa: olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Seja manso ao exortar. Quem ataca o erro dos outros com a fúria legalista, geralmente já está caído no mesmo pecado. Quem se levanta com arrogância para apontar o erro do irmão, geralmente está caído naquele mesmo erro. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Para exortar é preciso mansidão. Para exortar é preciso uma postura de humildade. Para exortar é necessário que a pessoa que caiu seja conduzida com espírito de mansidão. Por quê? Neste momento, o texto diz: eu e você precisamos olhar para nós, para que não sejamos também tentados naquele mesmo erro. Precisamos de mansidão para exortar as outras pessoas. Aquele que exorta deve abandonar essa postura de superioridade, deve abandonar essa postura daquele que mostra e aponta o dedo do erro do irmão, para uma postura de humildade, de tomar aquela outra pessoa pela mão e encaminhar essa pessoa com o espírito de mansidão, cuidando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sobre mansidão, a palavra de Deus fala muitas outras coisas. Sobre mansidão, nós poderíamos encontrar dezenas, talvez centenas de versículos, mas eu creio que para um estudo, no tempo que nós temos, a respeito desse aspecto do fruto do Espírito, que é tão importante, e que nós precisamos buscar, perseguir a todo momento, nós podemos observar estes 5 aspectos da mansidão. Para concluir, nós poderíamos dizer que a mansidão deve permear todos os aspectos da nossa vida, mas só conseguiremos se tivermos ligados e submissos ao Espírito de Deus, porque mansidão é fruto do Espírito e não é fruto do homem. Só desenvolve mansidão aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Só desenvolve mansidão aquele que se deixa dominar pelo Espírito de Deus. Só desenvolve mansidão aquele que, através da experiência com Cristo, com a palavra e com o Espírito, vai a cada vez mais anulando o seu ego e deixando o Espírito tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Sejamos mansos, pratiquemos a mansidão para ensinar, para aprender, para conviver, para testemunhar e para exortar. Porque se fizermos assim, e quando fizermos assim, os resultados serão melhores, os resultados serão surpreendentes, porque estaremos em linha com a palavra de Deus, estaremos debaixo da submissão do Espírito, estaremos como instrumentos de Deus para trazer a este mundo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que cura, que transforma, que liberta. Que o Senhor Deus, pelo Espírito que habita em nós, possa a cada dia desenvolver esse aspecto do fruto do Espírito, a mansidão em todos os aspectos da nossa vida, em nome de Jesus.